galera, eu sou Natanael Leda e esse daqui é o Ace de Disco. É isso aí, galera, estamos aí mais uma vez para passar algumas dicas aí sobre o aquarismo, sobre o acaradisco, e vamos continuar aí com os nossos planejamentos. Desde já quero agradecer a todo mundo que está vendo o vídeo, que está dando curtir lá, está se inscrevendo no canal. Se você não inscreveu ainda, se inscreva lá, é importante pra gente. Compartilhe aí o vídeo aí com o pessoal aí que gosta de aquarismo também, ou que pretende ter um aquário, que a gente vai ajudar todo mundo. Se tiver alguma dúvida, quiser comentar, vou responder a todo mundo aí na medida do possível. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de tanques. Existe uma infinidade de tanques. A gente vê aí no mercado materiais diferentes, tamanhos e formatos diferentes para todo gosto. Beleza? Até tem assim lugares que fazem por encomenda. Se você quiser um formato diferente, se você quiser um tamanho diferente, existe isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cuidados que deve tomar na hora de escolher um tanque, aonde colocar o tanque. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa ver onde a gente vai colocar o tanque, aonde vai ficar melhor posicionado esse tanque na sua casa, vai ter visão legal, que a gente quer que o aquário ele dê uma visão legal no ambiente. Então isso é legal. Mas tem um ponto interessante: a gente tem que colocar o aquário onde não bata luz solar. Por quê? A luz ela é um problema, a luz solar. O que acontece? A luz vem no aquário e infelizmente faz um arraso no aquário, enche de alga e é complicado. Então o melhor lugar que tem para colocar um aquário onde não tenha muita luz solar, ou de preferência que não tenha nenhum. Meu aquário fica dentro do meu quarto aqui e não pega luz do sol em nenhum momento do dia e fica maravilha, não tem alga, não tem problema. Assim, existe alga dentro do aquário, porém não é aquelas algas que crescem muito rápido ou que vai estragar a visão e vai poluir o seu aquário. Então o lugar onde a gente vai colocar o aquário é fundamental, a gente precisa escolher bem esse lugar. Depois disso a gente viu, vai ser aqui o tamanho do tanque. Aí entra um assunto muito interessante, que é o seguinte: para o nosso peixe, eu aconselho você ter um aquário aí de no mínimo 1 metro de comprimento, porque o peixe ele gosta de nadar muito. E como eu tinha falado aí no vídeo anterior, ele é um peixe que gosta de bastante água, mais ou menos 25 litros de água por peixe. Então é legal ter um aquário mais largo do que alto. Por quê? O aquário, se ele for muito estreito e alto, o peixe ele tem um pouco de dificuldade para nadar. Ele se movimenta muito, entendeu? E se ele for muito alto verticalmente, fica ruim para ele nadar, que o peixe ele se movimenta mais na horizontal. Então no mínimo aí 1 metro de aquário e também 200 litros de água, que é uma medida assim padrão. Um aquário na medida padrão assim que a galera faz, 1 metro de aquário é um aquário de 200 litros. Então, como a gente tinha comentado, um aquário assim mínimo é 200 litros para ter disco. Eu sei que tem gente que tem disco aí no aquário menor, porém isso com o tempo pode ser que dê algum problema, dependendo da quantidade de peixe que você for ter. Eu falo uma coisa: quanto maior é o aquário, mais fácil é de cuidar, entendeu? Pode ser que você, o cara tá falando isso pra gente investir mais, não tem nada a ver. Quanto maior o aquário,
menos manutenção vai ter. Você entende? O que acontece? Vou te dar um exemplo aqui na prática, como é que é. O meu aquário ele tem 600 litros de água. Então vamos comparar ele com um aquário menor, assim, de uns 80 litros de água, bem menor. Então, a variação que eu tenho, por exemplo, de pH num aquário de 60, 80 litros é muito maior, mais rápida do que nesse. Esse aqui, para fazer uma mudança de pH no aquário inteiro, demora muito mais tempo. Isso acontece mais graduativamente, mais devagar, entendeu? Num aquário menor, isso acontece, você nem vê, entendeu? Então, por isso que eu falo, um aquário quanto maior, ele é mais fácil de cuidar. É menos manutenção, as manutenção é mais periódica, entendeu? Então é isso, galera. Quanto maior o aquário, mais fácil ele é de cuidar, entendeu? Por conta assim de parâmetros da água mesmo. Um aquário pequenininho, parâmetros rapidinho, até temperatura, assim, sei lá, queimou um termostato, a temperatura, pum, de uma vez, porque é pouca água para esfriar. Então a troca de calor que tem é muito grande. Eu falei troca de calor, mas isso serve tanto para menos quanto para mais, entendeu? A troca de calor é muito grande. Então o que acontece? Desligou o termostato, desligou o aquecedor, a água vai só rapidinho. Agora no aquário grande não, isso demora mais a acontecer. Então, outro fator assim de tanque que eu queria falar com vocês é o seguinte: se você pretende mandar alguém fazer o tanque, ou você mesmo pretende fazer o tanque, vê certinho quem que você vai mandar fazer, ou se você for fazer mesmo, estuda certinho, porque não é simplesmente grudar os vidros ali e montar um aquário. Isso não existe. É um processo um pouco mais complicado. Existem travas que você tem que colocar, existe espessura de vidro certa. Então é o seguinte: se você for pegar e mandar alguém fazer seu aquário, ou você mesmo pretende fazer, pesquise direitinho como é feito o aquário, para você não fazer um aquário e vier acontecer acidente, sei lá, do aquário abrir, estourar no meio da tua sala e fazer aquela anarquia. Não só pela sujeira que vai fazer água para todo lado, mas você vai ter uma mortalidade de peixe. Você imagina, pum, estourou, o que você vai fazer com os teus peixes? Então é complicado. Então pense antes de fazer o aquário certinho, planeja, ó, eu vou mandar fulano fazer, mas já fizeram bastante aquário, sabe como é que faz, entendeu? Bom, eu mesmo conheço, assim, bastante histórias aí de pessoas que ou tentaram fazer aquário, ou mandou qualquer um fazer o aquário, e não acabou muito bem, entendeu? Por falta de experiência da pessoa que fez mesmo, entendeu? Eu não sou especialista em fazer aquário, esse meu eu mandei fazer numa empresa bem legal, que fez um aquário, tem acho que uns 8 anos que tá aí, nunca me deu dor de cabeça, não tive problema. Então assim, se você for fazer um aquário com alguém, procura uma empresa assim, responsável, que faça há muito tempo e tal, que te dê garantia daquilo, entendeu? Porque a história, se não der certo, vai ser complicado. Já vi casos que aconteceu e foi complicado mesmo, entendeu? A cara estourar e água para todo lado, entendeu? Só que também conheço assim pessoas que já fizeram aquário em casa e que deu certo. A pessoa mesmo foi lá, comprou os vidros, fez tudo certinho, fez as travas, deu tudo certo, ponto final, foi beleza. Mas é assim, se você tem dúvida, não arrisca, vai lá, compra um aquário ou no pet shop, ou manda fazer num lugar bem confiável, e é isso aí, beleza? Um assunto bem legal que eu queria falar é o seguinte: hoje no mercado existe aquários de acrílico. Já montei aquários de acrílico, super lindo, os detalhes, acabamento perfeito, entendeu? Não vi diferença nenhuma do vidro pro acrílico. Eu não sei falar para vocês certinho assim qual que é a diferença e tal, mas algumas pessoas falam que acrílico é melhor e outras falam que vidro é melhor. Eu não vi diferença nenhuma. Então, se você tiver no pet shop ou vi esse aquário de acrílico, legal, pode ser, legal. Ah, de vidro, pode ser, legal. Os dois já montei e obtive sucesso com os dois. Então, como saber quantos litros tem dentro do aquário? Ah, é difícil, não sei, não tem nada de difícil. Eu vou ensinar para vocês, é muito fácil. Nesses aquários, igual esse meu aqui, que é retangular, é muito fácil fazer essa medição. Então, o mais importante para você fazer
a medição para ver quantos litros que tem é o seguinte: você sempre tem que calcular na mesma unidade de medida, entendeu? Se você estiver usando metro, você usa metro para todos os lados. Se você estiver usando centímetro, centímetro para todo lado. É simples. Então você vai pegar, vai ver quanto que ele tem de comprimento, de largura e de altura, certo? E você vai fazer uma multiplicação. Isso vezes aquilo, vezes isso. Comprimento vezes largura vezes altura, beleza? O resultado que der, se você estiver fazendo em centímetro, você vai ter que dividir por 1000. Se você estiver fazendo em metro, tranquilo, já vai sair em litros. Só que se você estiver fazendo em centímetros, aí você vai ter que dividir por 1000 para saber quantos litros que tem, certinho? O cálculo é feito desse jeito, beleza? Bom, galera, com isso a gente finaliza aqui assunto de tanques. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não expliquei bem, ou se alguma coisa que vocês queiram saber e eu não falei, pode deixar o comentário aí embaixo, que aí eu tento explicar para vocês. Se tiver no meu alcance, se não tiver, eu vou procurar saber e explicar para vocês. No próximo episódio a gente vai falar sobre filtros, tudo sobre filtros. E vai ser como hoje mesmo, a gente vai ter várias discussões aí, tipos de filtro, como usar os filtros e tudo mais, beleza? Até a próxima!